Muy buenos días. Muito ou bom buenas dia tardes. ou boa tarde. Misionero Miguel Bermúdez Missionário Miguel Bermudes Marim, allá en lá Barcelona, em Barcelona, en la congregación que na pastorea congregação que pastoreia nuestro amigo y hermano, nosso el amigo e irmão Jesús reverendo Barrulleta, Jesus Barrulheta y toda la congregación e allá toda a reunida, congregação lá reunida y los diferentes e os diferentes hermanos irmãos de los alrededores también que dos han ido y han arredores viajado também que hacia allá foram e viajaram para lá en este fin de semana neste final de semana de el 23 al de 25 23 ao de 25 junio de de este año junho 2023 deste ano para tener 2023 estas actividades para allí terem essas atividades nuestro ali hermano com o Miguel nosso irmão Bermúdez Miguel Marim Bermudes y Marim su esposa Ruth y sua todos los que esposa lo Ruth acompañan. e todos que o acompanham. Hoy, Hoje, sábado 24, sábado 24 de junho deste ano 2023, también saludamos a todos também los que nos saudamos están todos que estão nos escutando a través del internet através da internet y del satélite e do Amazonas satélite Amazonas en los diferentes nos países diferentes y países también aquí e também aqui en Puerto Rico. em Porto Rico. Nos dice Nos diz en el libro del Génesis, no livro de Gênesis, en el capítulo 49, no capítulo 49, verso versículo 22, 22, rama fructífera es José. José é um ramo frutífero, Rama ramo fructífera frutífero junto junto à fonte. Ahí en rama escribe pámpano. Aí em ramo escreve galho, ramo, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. cujos galhos se Escreve estendem Efraim sobre o e muro. Manassés, Escreve Efraim e hijos. Manassés, filhos, Le causaron amargura, le os azotearon flecheiros y le lhe aborrecieron deram los amargura e arqueros. o flecharam Mas e su arco se perseguiram. mantuvo O seu poderoso, arco, porém, e os permanece braços de firme, sus manos e os se seus fortaleceram braços por foram las fortalecidos manos del pelas fuerte de mãos do Jacob. poderoso de Jacó, Por el nombre del o pastor, la roca de o Israel, rochedo de Israel, por el Dios de tu pelo padre, Deus de el teu cual pai, te ayudará, o qual te por ajudará, el Dios omnipotente, e pelo el cual te Todo-Poderoso, bendecirá, o qual te abençoará, con bendiciones de com los bênçãos dos cielos céus de arriba, em cima, com bendiciones com del bênçãos abismo do abismo que está abajo, que jaz embaixo, con las bendiciones de com los bênçãos pechos y dos del seios vientre. e da madre. Las bendiciones de tu As padre bênçãos de fueron teu pai mayores que las bendiciones de excederão mis as bênçãos de meus progenitores, pais, hasta el término de los até o collados cimo dos montes eternos. serán sobre la cabeza de Eles José estarão sobre y a sobre la cabeça de frente José e del que sobre fue o alto da apartado cabeça do de que entre foi sus separado de seus irmãos. Y en la bendición E de na bênção Benjamín de Benjamim, nos dice, nos diz, estoy buscando la otra estou Biblia, buscando a outra que Bíblia, acá también él que aqui escribe também algo ele allí al escreve lado, algo ali ao lado, en la bendición de Benjamín. na bênção de Benjamim. Vean en Vejam esta Biblia, nesta en Bíblia, el capítulo no capítulo 49, en el verso 49, no 26, versículo 26, ahí aí escribe escreve, en donde dice onde diz, hasta el término de los até o collados, cume, escribe até o reinos, cume dos montes se escreve reinos, y donde dice serán e onde sobre la diz cabeza serão de José, sobre a cabeça de José, desse verso desse 26, versículo 26, escribe escreve José é igual Jesus. Ese es el otro lugar Esse é donde outro escribió, lugar onde ele escreveu, José es igual a Jesús. José é igual Jesus. E abajo aqui escribe embaixo a aqui de Apocalipse escreve a escritura de 2:17. Apocalipse 2:17. Aí abaixo desse Aí verso embaixo 26, desse versículo 26, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:17, 3:12, 7:12, 7:12, 14:1, 14:1, 22:4, 22:4 e 9:4. E seguimos, passamos E seguimos, passamos ao verso 27 ao versículo 27 do capítulo 49 de Benjamín Gênesis. es lobo arrebatador. Benjamim é lobo que A la mañana despedaça. comerá la presa Pela manhã devorará a presa.
y a la tarde E à repartirá los tarde despojos. repartirá o despojo. A la mañana, al lado E na manhã ao lado dispensación escreve del reino. dispensação do reino. E E la tarde, na y a la tarde e à tarde ao lado escreve dispensación, dispensação, graça. Y arriba ahí la E em escritura, cima aí a escritura, en ese verso 27, arriba las nesse versículo escrituras de 27, Apocalipsis em cima as 7:2, escrituras de Apocalipse 7:2, 14:1 14:1 y 11 del e 3 11 al 7 do 3 ao 7 del Apocalipsis. do Apocalipse. Nuestro tema para Nosso esta tema ocasión, para de esta este pequeño ocasião, estudio bíblico, deste pequeno estudo bíblico, le vamos a colocar José vamos colocar José es igual é igual rey rei león. leão. De ese escrito que ele colocou allí en Desse el escrito que ele misterio, colocou ali do mistério, Cristo é o mistério que vamos a de ler Deus allí, revelado que vamos ler ali, donde nos habla onde nos fala de esta porción. desta porção. José es igual José é igual rei león. leão. Pueden tomar asiento, Podem por favor, los que sentar, están por en pie. favor, os que estão em pé. Nos dice en el mensaje, Nos diz José na junto a la mensagem fuente José del junto à agua fonte da de água la vida eterna, que foi el pregado 22 de 22 dezembro de 2007, aqui em Caiê, Porto Rico, nos diz nosso irmão William. E E agora podemos ver José junto à fonte, ao ver a igreja do Senhor Jesus Cristo junto a Cristo e cada crente em Cristo junto a Cristo, que é o poço da água da vida eterna, representado no poço de Jacó, que José herdou, e consequentemente foi colocado José, ou seja, seus descendentes, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, foram colocados ali na área onde estava o poço, foi uma herança para José e seus descendentes. Vejam no capítulo 48 do Gênesis, nos diz, versículo 1, vejam, versículo 1, depois dessas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então, José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E ele escreve em cima aí, José tinha 56 anos. O que falamos nesses dias e ontem, da idade de José quando morreu Jacó. Disse alguém a Jacó, José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eu te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei essa terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. No território que herdarem serão contados segundo o nome de seus irmãos. Ele escreve aí do lado do versículo 5, Apocalipse 7, do 1 ao 8, e 14, e capítulo 14, versículo 1. E embaixo ele escreve, todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés, pelas tribos de Efraim e Manassés. E escreve ali que Efraim é igual à igreja, Manassés é igual a Israel. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora a descendência de José por Efraim, vejam como se estendeu pelo mundo inteiro, e a promessa é que formará multidões de nações. E quando entrarem essas nações ao reino milenial de Cristo, aí se verá claramente a relação que terão com Efraim. Recordem que Efraim foi quem recebeu, a tribo de Efraim foi quem recebeu as 10 tribos. Ou seja, a tribo de Efraim estava na cabeça do reino do norte, pois Jeroboão era um descendente de Efraim e, consequentemente, de José.
E agora podemos ver que há uma bênção grande para Efraim ou para José, através da bênção que é manifestada em Efraim. Recordem que José tinha a bênção da primogenitura, a qual passou a Efraim quando cruzou as mãos, ali quando ele foi levar, quando levou os dois filhos, seus dois filhos, para que Jacó os abençoasse. Continua dizendo mais adiante nessa mensagem, José junto à fonte, José junto a Cristo, a fonte da água da vida eterna. Podemos ver porque coisas que correspondem à bênção da primogenitura no meio do cristianismo estiveram sendo manifestadas e para este tempo final serão manifestadas mais amplamente. As tribos do sul, Judá e Benjamim, com parte dos levitas, como parte dos levitas, não poderão ter o reino de Davi restaurado sem as tribos do norte encabeçada por Efraim. Efraim, que estaria junto à fonte e, consequentemente, teria bênçãos terrenas e bênçãos celestiais também. Que é o que tem e que terá a Igreja do Senhor Jesus Cristo e que mais adiante veremos, e sobretudo no reino milenial, que será reconhecida como parte de Israel. Agora vejam, recordem que ele vem pela sua igreja, mas note que ele nos disse que ele vinha pelo povo hebreu, mas como a igreja está a ponto de ser raptada, então vem pela sua igreja, e aí é onde o povo hebreu o verá, no meio da sua igreja. Por isso dirá, mas o que faz lá? Se estamos esperando nós, vejam como também o povo hebreu sempre deseja ter um rei. Vejam, pediu ali no tempo de Samuel. Pediu um rei. E ele, num escrito, nos mostra ali, diz, Israel é pluralista. E o irmão William escreve os quatro Messias. E escreve o primeiro e escreve Saul. Segundo, escreve Davi. Terceiro, escreve Salomão. Quarto, e aí coloca um traço, um sinal de pergunta. Agora, recordem que eles não receberam a primeira vinda de Cristo, ou seja, não receberam seu rei como nação, e eles ainda estão esperando a primeira vinda, a qual já aconteceu. E para o mundo gentil, é a segunda vinda, mas o povo hebreu pensa que é a primeira. Mas depois será explicado tudo isso. Agora vejam, ele escreve quarto, um traço e faz dois sinais de pergunta. E aí escreve também. Parece que estava aí. Estudando, e aí mesmo embaixo escreve, no ano 2000, o Papa escreve, foi ao Kotel, o Muro das Lamentações, e marcou uma etapa. Isso ele coloca debaixo, e depois volta outra vez ao mesmo tema e escreve, o quarto Messias está por chegar. E escreve embaixo um J, e aí escreve, ou seja, em cursivo, e escreve Yeshua ben Joseph. Esses são escritos do irmão William, e queria compartilhar para que tenham também. Agora vejam como o povo hebreu está esperando o seu rei. Está esperando o seu ungido.
e vão recebê-lo, como receberam os irmãos de José lá, quando ele se revelou. Ou seja, ele se revelou, deu a conhecer quem era. Eu sou José, vosso irmão. E eles o receberam. Agora veja, continua dizendo, sem a igreja do Senhor Jesus Cristo não haverá reino de Davi restaurado. Portanto, a igreja necessita de Judá. E Judá necessita do cristianismo. Ou seja, tanto o reino de Davi restaurado não pode ser restaurado sem a bênção da primogenitura. E também a igreja, que é onde está a bênção da primogenitura, não pode ser restaurada sem a tribo de Judá e de Benjamim, ou seja, da tribo do sul. A igreja necessita de Judá e Judá necessita do cristianismo, da igreja, para a restauração do reino de Davi. Porque no meio do cristianismo, no meio da igreja, estão milhares ou milhões de descendentes das tribos do norte. E, dentre elas, os descendentes de José têm a bênção da primogenitura. Vejam, onde está a bênção da primogenitura? No meio da igreja, que são, em sua maioria, os descendentes dessas 10 tribos do norte, encabeçadas, ou seja, são as tribos de José encabeçadas, e aí entra Efraim, ou seja, que seria essas tribos representadas em Efraim. Assim que vendo José junto à fonte, nos enchemos de regozijo e de agradecimento a Deus por essa bênção tão grande que Jacó falou sobre José e que depois também falou Moisés. Porque não podia falar diferente ao que falou. Não podia falar diferente ao que falou Jacó. Tinha que ser de acordo ao que falou. Ou seja, Moisés não podia falar outra coisa diferente a essa tribo de José, do que Jacó falou de José. Continua dizendo, este poço de Jacó, um pouquinho mais adiante, esse poço de Jacó representa a Deus através de Cristo, nos dando a água da vida eterna, o Espírito Santo. E José junto a esse poço, por meio de Efraim, que representa a igreja de Jesus Cristo, E agora Manassés, pois representa o povo hebreu, ou judeus, os quais também têm uma bênção grande para receber neste tempo final. Os cristãos nascidos de novo e os judeus são irmãos. Por isso têm o mesmo Deus e Abraão como pai da fé. E neste tempo há um melhor entendimento entre cristãos e judeus. E o cristianismo começou com hebreus das tribos do norte e alguns das tribos do sul. E Cristo que veio pela tribo de Judá, por uma das tribos do sul, pela tribo principal do sul, que é a de Judá. Vejam, veio Cristo pela tribo do sul, encabeçado por Judá, a principal, veio o Messias em sua primeira vinda, ungido. E a segunda vinda tem que vir por essa tribo também. Agora vejam, ou seja, por essa descendência, vejam, em um escrito, ele nos fala, ele escreve ali, a paz imperecível, permanente, virá anunciando Elias e estará estabelecendo o Messias. Elias anuncia e o Messias estabelece. O Cristo ungido. Um homem que virá ungido com o Espírito Santo. E ele escreve, aí em cima do seu escrito, escreve, nascerá na terra e será um judeu. Vejam porque
vem por essa descendência de Judá. Ou seja, é um descendente da tribo de Judá. E aí é que vocês podem ir vendo esse quadro desse tempo e esse momento quando ele me dizia, diga que é da tribo de Judá. Recordem que o sétimo selo quando é aberto, vejam na página, vamos um momentinho, aqui a página 113, 112 embaixo. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre isto. Ouvireis guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês se recordam bem essa parte das Escrituras, onde diz que haverá guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Ele embaixo aí na 112 escreve, trombeta é igual confusão política e guerras. Selos, distúrbios e guerras religiosas. Passo a página 113. De guerras e rumores de guerras. Aí escreve também, trombetas é igual guerras. Tudo isso seguirá assim até o fim. Essas são as trombetas que soam. Agora, quando chegarmos às trombetas, veremos em detalhe cada uma dessas guerras para mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja e também seguem estes selos. Então, a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Vê você? Se abre um selo e é depositada uma mensagem. Depois, sendo que a igreja esteve tão bem formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto. Então resulta em distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso é o que aconteceu. Ainda a igreja está repousada em Sião. Se acomoda bem, diz, tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A igreja católica estava bem acomodada quando chegou Lutero. E então, quando houve um distúrbio religioso, sim, senhor, a igreja seguiu, pois, com Zwinglio, e daí passou a diferentes líderes, como Calvino. Depois a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley. E então houve outro distúrbio religioso. Correto. Sempre causa um distúrbio religioso. Ou seja, se acomodam aí nesse tempo, nessa etapa, ou nessa dispensação, se acomodam aí e estão bem cômodos aí, mas quando aparece o mensageiro pelo qual foi falado em tempos passados que viria, então, ao ser aberto esse selo, então ocorre esse distúrbio religioso, essa guerra religiosa. Agora veja, ele escreve aqui, a abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso. Em sinal de pergunta escreve, o que do sétimo selo? Quando abre, ou seja, quando se abre. Vejam como seria quando se estaria abrindo o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ia ocasionar um distúrbio religioso, uma guerra religiosa. Não é isso que esteve ocorrendo? Que estiveram cômodos por tanto tempo. Vejam, e quando Deus, então, é que chega o momento em que Deus abre esse selo, porque é o tempo em que tem necessidade a igreja para irem no rapto. E é o tempo quando necessita a igreja conhecer, então ocorre um distúrbio religioso e o povo que está esperando
E o povo que está esperando, que está desejando isso, isso era, disse esse povo, o que eu estava esperando. Isso era o que eu desejava por anos. E já vejo com meus olhos. Já posso escutar, já posso ver. E posso ver o cumprimento disso que tinham me prometido. De que eu veria, entenderia, receberia o mistério do sétimo selo. E eu dou graças a Deus, dou glória a Deus por ter me colocado predestinado desde antes da fundação do mundo para vê-lo, para compreendê-lo, receber, crer nele. E entra esse avivamento na igreja, o qual não havia em tempos passados. E este é outro grupo que então diz, isso não pode ser, isso não é assim. E então começa a fazer guerra ao cumprimento do que Deus tinha prometido, do que Deus tinha dito. Mas, como nunca chegaram a compreender a mensagem, então passa despercebido e melhor se tornam seguidores de um homem ou do homem, não da mensagem, da palavra. E onde quer que está a palavra, estará velada, estará sendo manifestada em carne humana. Agora vejam, continua dizendo aqui nesse escrito, diz, vou ler novamente, a paz imperecível, permanente, haverá anunciando Elias, e estará estabelecendo o Messias estará estabelecendo. Elias anuncia e o Messias estará estabelecendo o Cristo, o ungido. Um homem que virá ungido com o Espírito Santo, e escreve aí, nascerá na terra e será um judeu. Este é o príncipe de paz que destruirá o anticristo e estabelecerá seu reino com sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado e o trono de Davi, o Messias. Para o judaísmo, para o cristianismo e o islã, será Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo seu reino e trazendo paz e felicidade. Esse é um escrito aí do nosso irmão William. Agora, passemos essa mensagem. O pastor dos pastores, pregado em 12 de novembro de 2005, em Santiago do Chile, diz: E agora, assim como Cristo pastoreia a sua igreja como corpo místico e pastoreia os membros da sua igreja como ovelhas, porque o aprisco das ovelhas é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e agora todas essas ovelhas são pastoreadas por Cristo bom pastor. E assim como ele pastoreia essas ovelhas, essas pessoas, esses crentes como indivíduos, vejam aqui o que nos diz no Salmo 80, versículo 1 em diante. Diz: Ó pastor de Israel, escuta. E agora, diz o irmão William, e agora o pastor de Israel, do povo hebreu completo, da nação hebraica, vejam, pastoreia Israel. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora aqui temos uma forma estabelecida por Deus para Israel ser salvo. É por meio do pastor de Israel, quem pastoreia José, quem está no meio dos querubins, entre os querubins. E a oração é: desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Com este poder divino sendo despertado diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Então, Deus regressa para salvar Israel, para restaurar Israel. Faz resplandecer seu rosto e seremos salvos. E agora Efraim, filho de José, é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Benjamim é tipo e figura dos 144 mil hebreus. Agora vejam que ali está se acrescentando
Los 144 mil, o que lemos ontem, além dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, aí temos diante de quem na oração é pedido que Deus desperte seu poder. E aqui Deus despertará seu poder. E isso corresponde à terceira etapa. Despertará seu poder diante da sua igreja noiva, diante dos 144 mil hebreus e depois diante do povo hebreu. E o povo hebreu dirá: isto é o que nós estamos esperando. Na mensagem, a bênção sacerdotal nos diz, pregado 17 de setembro de 2008 em Torreón, Coahuila, México, diz: e agora Deus resplandece através do véu de carne que ele tiver para o tempo em que ele está se manifestando. Deus vai resplandecer para o povo hebreu em breve. Agora, ele esteve resplandecendo através dessa chama, dessa vela acesa em cada era, mas isso é uma luz que foi se apagando, o qual refletia, representava a luz do sol. E neste tempo final, já não seria uma vela, um resplendor, mas seria a mesma luz própria, seria o próprio Deus. Levanta-te, resplandece, porque veio tua luz. E a glória do Senhor nasceu sobre ti. Vejam, a luz é a que estaria resplandecendo no meio da sua igreja e depois, no meio dos 144 mil hebreus e o povo hebreu. Continua dizendo: Deus vai resplandecer para o povo hebreu em breve, e eles verão a glória de Deus manifestada no lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E eles verão essa manifestação nessa terceira etapa que o reverendo William Branham chamou o reverendo William Branham. Aí eles vão ver Cristo, anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando sua glória, manifestando o seu poder e assim por diante. Agora vejam, tudo isso é de uma forma progressiva, cada vez mais e mais em aumento. Recordem que o primeiro é a palavra sendo falada, o sétimo selo sendo aberto, dando a fé de transformação e rapto. A fé de rapto, vejam, é primeiro. Depois, os milagres e as maravilhas. É importante passar por essa etapa. Toda pessoa que não passa e não está passando por essa etapa de preparação e recebeu este ensinamento que está sendo dado e está mostrando todo o conteúdo desse sétimo selo, trazendo a revelação, o que o povo necessita para ser raptado. Toda pessoa que não escuta esta parte tão importante de ensinamento já pode estar consciente de que não será um dos que se vai no rapto. Tão simples assim. Porque para poder ser raptado é necessário a fé de rapto. E se dá as costas àquele que está trazendo a fé de rapto, pois não vai receber os benefícios disso que está trazendo esse instrumento. Agora, isso é para os que não recebem e não creem e dão as costas. E o melhor combate. Esses são piores os que combatem. Agora, os que estão recebendo e o receberam, creram nele. E mesmo que não entendam algumas coisas, eles sabem que mais adiante entenderão isso e se no novo corpo compreenderão completamente para eles.
Tenho a notícia de que os benefícios de receber esse ensinamento que está sendo revelado sob carpa, você, como escolhido de Deus, como virgem prudente, será transformado, será raptado, e nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. Disso não há lugar para dúvidas, porque essa foi a promessa que Deus fez através dos profetas, através do irmão Branham e através do nosso irmão William, que numa grande carpa catedral iria estar sendo pregado, iria estar sendo dado o ensinamento qual, em seu conteúdo, teria a fé de rapto. Assim que damos graças a Deus que somos esses escolhidos que estamos recebendo e nos preparando para nossa transformação. E esse grupo é o grupo que verá os que vão ressuscitar. Os que vão ser transformados verão os que vão ressuscitar e estarão conosco, esses que vão ressuscitar, e ao vê-los, vamos ser transformados, estaremos de 30 a 40 dias e nos vamos. Mas os que não estão se preparando vão ver algo. Vão ver algo. Claro que vão ver algo. Algo verão os juízos divinos caindo. E eles dirão, mas não se supõe que tenha ocorrido rapto. Isso é o que diz o irmão Branham ali, em vários lugares. Ou seja, que pelo que se vê, não verão os que vão ressuscitar. Por quê? Vejam, eles o que perguntaram primeiro foi, mas e esses juízos não se supõe que haveria um rapto? Ou seja, até se passou a ressurreição. Aqueles que estão esperando o nosso irmão William Soto Santiago, pois são os que estão se preparando para vê-lo. Com a mensagem, com a palavra, tanto repassando tudo que ele nos trouxe, e também as mensagens do irmão Branham, como também escutando esta pregação, este ensinamento sob carpa. E para eles é a promessa que os veremos. Mas os que não podem ter todos os livros do irmão Branham e todos os livros do irmão William, e podem escutar todas as mensagens que quiserem escutar. Se não estão sob a liderança de Cristo neste tempo final escutando o ensinamento sob carpa, não poderão ver. E aí poderão dizer, mas Senhor, não fizemos tal coisa em teu nome? Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, operadores de iniquidade. E serão lançados nas trevas, onde será o choro e o ranger de dentes. E essas coisas se falam para que depois não digam, a mim não me disseram nada, a mim não me advertiram. Está sendo advertido já de um tempo para cá, e cada vez se dá uma recordação para que saibam, já e possam ir vendo quem vão fazer o rapto e quem não. Ele, numa mensagem, tinha nos dito de que as fátuas saberão que vão ficar. Ou seja, essa pessoa vai saber que vai ficar, mas também a prudente vai saber e conhecer que é a que se vai. E isso será antes de que se cumpram essas promessas, porque elas têm que se preparar para dar sua vida na tribulação, dar a vida pela mensagem. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui, onde eu parei, isso já vai ser nos últimos dias, já que a igreja virgem vai estar na terra. Vejam, vai estar na terra quando estiver o anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando sua glória. A igreja noiva ainda estará na terra. Quando chegar esse momento, já sabemos que serão poucos dias os que nos faltarão para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nesses dias,
Quem não tiver sido transformado ainda vai ser transformado. E os mortos em Cristo, que não tiverem ressuscitado, vão ser ressuscitados. Vai ser um tempo em que a glória de Deus estará manifestada, onde o rosto de Cristo, de Deus, estará resplandecendo sobre Efraim, e Deus estará despertando seu poder diante de Efraim. E Efraim é o filho de José, o qual foi abençoado primeiro que seu irmão Manassés. Um pouquinho mais adiante, aqui nessa mesma mensagem, e agora, em Crônicas capítulo 5, vejam o que nos diz: os filhos de Rubem, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pode ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, a primogenitura foi de José. Diz irmão William. Assim que a tribo de José, que consta de duas tribos, da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, tem José o direito da primogenitura. Portanto, Deus manifestará seu poder diante de Efraim, ou seja, diante de Efraim e Manassés, os que têm o direito da primogenitura e formam a tribo de José, e também diante de Benjamim, que é o irmão de José. E vai abranger, consequentemente, o reino do norte e o reino do sul. Porque Benjamim pertence ao reino do sul e José ao reino do norte. Vejam, até isso, Deus uniu esses dois nomes. Diz assim que, continua dizendo, ou seja, uniu, vejam, como Deus, de uma forma tão simples, algo aí, Deus fez, porque José pertence à tribo do norte e Benjamim, uma das tribos do sul. Continua dizendo assim que essa bênção, essa oração do salmista aqui vai se tornar uma realidade para o cristianismo e depois o judaísmo. Verão o poder de Deus manifestado e Deus vai despertar esse poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. E os descendentes de José e, consequentemente, de Efraim e Manassés estão no meio do cristianismo sob um novo pacto. Os que entraram ao novo pacto. Agora vejam na página 14 do terceiro êxodo, da mensagem do terceiro êxodo, página, vamos à página 12, para ver algo aqui. Página 12, embaixo dessa mensagem 12 e 13, diz: todos sabemos que estamos dispersos e estamos numa condição terrível. E a condição mais terrível que o cristianismo já viveu é hoje. E estamos na beira, mesmo ou na orla, de um juízo grande e terrível, esperando a igreja. E antes que esse juízo possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, como fez naquele então. Os pecados dos amorreus foram amontoados, assim que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltemos só por um momento e tipifiquemos e verifiquemos. Eles desceram ao Egito, todos por causa do ciúme de um irmão. E escreve José e seus irmãos. Essa é a razão pela qual Israel estava no Egito, nesse tempo fora da terra. Lembrem-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra, nessa terra. Agora, você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns minutos, porque Deus teve que endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de novo na terra prometida antes de poder abençoá-los, para trazer o Messias para eles. Como ele teve que endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus, quando ele próprio era meio judeu? Como pôde ele ter de fazer isso em Stalin e Mussolini?
vê pessoas que não são inspiradas como uma nação, eles reticências. Deus tem que tomar as coisas pelas quais eles estão vivendo as leis da terra, muitas vezes para fazer que suas promessas se tornem verdadeiras. Assim que ele teve que endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve que ser assim. Agora, nós descobrimos que José indo, reticências. Sabemos a história. Quando regressamos a Gênesis, e você pode ler porque é um pouquinho tarde para começar nessa longa lição da escola dominical, tentarei me apressar. Note agora, leia a história de José quando puder. Nasceu como o último dos seus irmãos, ou penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho. Benjamim era o último. Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe. E os únicos dois que eram irmãos. Benjamim nunca reconheceu, Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou com José. E ele era superior ao resto deles. A Benjamim foi dada uma dupla porção de cada coisa que José deu. Agora recordem que José e Benjamim eram filhos de Jacó por parte de pai e mãe. Ou seja, por isso diz aí que Benjamim era maior que esses outros irmãos. E escreve do lado, dupla porção a Benjamim. Correto. Note agora, encontramos que ali embaixo houve, ele foi tirado de seus irmãos porque ele era espiritual. Ele era um grande homem, apesar de que o mais humilde do grupo, ou menor do grupo, e o odiaram sem causa. Eles não deviam tê-lo odiado, eles deveriam tê-lo respeitado. Por quê? Por que o aborreceram? Porque ele era um irmão? Não exatamente por isso. Eles o odiavam porque Deus lida com ele mais do que com o resto deles. Vejam. Diz o irmão Branham no livro de citações que é melhor dar uma punhalada, em outras palavras, a uma pessoa e matá-lo algo assim, porque do que falar mal mal da pessoa, ou seja, matar sua influência falando. Isso é. Veja, aí a ódio e todas essas coisas. Depois vocês conseguem essa citação. Agora vejam como eles odiavam sem causa. Porque viam que Deus estava operando, atuando, e lidava mais com ele do que com eles. Ele deu entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente. Ele podia predizer coisas que aconteceriam perfeitamente. Exatamente a maneira que eles foram. Ele não retirava nenhum dos golpes. Ele viu o sonho daqueles peixes se postrando diante de seu peixe, e seus irmãos então se aborreceram com ele. Disseram, me supõe então, tu pequeno santo rodador. Em outras palavras, teremos que nos postrar diante de ti algum dia? E ele desenha uma estrela de Davi. Mas essa é a maneira que aconteceu. Como poderiam se postrar aqueles enormes e grandes gigantes dentro desse pequeno e insignificante tipo em pé ali? Mas eles o fizeram. Eles sem dúvida o fizeram e rogaram por misericórdia. Isso, vejam, fala nosso irmão Branham também para aqueles que rejeitam e rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. E a misericórdia de Deus por última vez
Isso está aí na página 369 e 370, onde ele diz: Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E aí, nesse último parágrafo, já lemos, vejam como eles tinham zombado grandemente desses profetas, ou seja, dos ministérios que estavam aí. Diz que tinha vindo a palavra encarnada, e ele escreveu ali Moisés e Elias. E ele escreveu ali Moisés e Elias, ou seja, vejam que estavam esses ministérios nesse tempo ali operando e trazendo misericórdia ao povo, assim como no tempo de José, vejam, seus irmãos receberam misericórdia, porque ali estava aquele que podia dar misericórdia a eles. E a misericórdia estava em José, nesse tempo ali. Agora vejam como os que desprezam, rejeitam essa misericórdia, vejam, chegará um momento em que diz que eles clamaram na página 370 do livro dos selos. Eles clamaram aos montes e às rochas, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Vejam, já não havia oportunidade para receber a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, continua dizendo aqui, eles seguramente fizeram e rogaram por misericórdia, ou seja, os irmãos de José. Mas ele ainda não veio em poder. Ou seja, José ainda não veio em poder. Agora vejam algo aqui importante, porque até que Benjamim não veio. Vejam algo do significado de Benjamim para que também o tenham. Podem conseguir na internet. Diz a palavra Benjamim é o nome pessoal masculino de origem bíblica e, como tal, provém do hebraico antigo, que pode transliterar-se como Benjamim, cuja mãe, Raquel, morreu no momento de pari-lo em Canaã. Era o 12º e mais jovem filho de Jacó, que tempo depois também foi chamado Israel. Raquel, já agonizando, o chamou Ben-Oni, ou Benoi, que se traduz como filho do meu pesar ou dor, ao sair da alma, ou seja, que morreu, que podemos ler em Gênesis 35, 16 ao 18, mas Jacó decidiu mudar seu nome por Benjamim, já em castelhano. Vejam como aí recebeu uma mudança de nome. Jacó sabia, porque, vejam, o significado que deu ali, ou seja, o nome que Raquel colocou, e ele sabia o que significava, mas vem Jacó e muda o nome. Agora vejam, que significa filho da minha mão direita, ou filho do sul, em alusão de que o sul está à nossa direita, se pararmos de frente para o oriente, de onde o sol sai. Mas talvez ao dizer filho da minha mão direita, era no sentido de que para Jacó, Benjamim simbolizava a força da destra, já que a maioria dos humanos temos mais poder e habilidade com a mão direita. Há muitas interpretações. Em Benjamim encontramos os termos ben, que significa filho, mas Jamim, ou seja, destra, a mão direita, sul, como recém assinalamos, apontamos. Em Israel haviam 12 tribos, cada uma fundada pelos 12 filhos de Jacó. Uma delas certamente foi chamada precisamente tribo de Benjamim, a maneira
de epônimo, Saul foi o mais conotado dessa tribo, em virtude de que Benjamim foi o último e o predileto filho de Jacó. Talvez porque Raquel era sua esposa mais querida. É comum ainda chamar Benjamim o filho menor de uma família. E além do mais diz o consentido ou mimado. Agora vejam como Benjamim significa filho da mão direita. E agora veja como tinha que aparecer Benjamim ali, diante de José. Agora também, vamos ver aqui, em Gênesis, capítulo 35, é preciso buscar depois toda essa informação, porque vejam, Jacó tinha 91 anos quando nasceu José. E aqui diz, no versículo 16, partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Éfrata, Raquel deu à luz um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Isso foi no nascimento de Benjamim. E ele escreve ali, Jacó tinha sobre 97 anos quando nasceu Benjamim. Ou seja, que foram uns 6 anos ou 7 anos depois que nasceu Benjamim. E aconteceu que, como tinha trabalho em seu parto, que deu a parteira, disse a parteira, não temas, que também terás este filho. E aí, o irmão William escreve Benjamim e escreve 12, ou seja, seria o número 12, e ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aí está. O que lemos aí, porque aquilo é um escrito, mas vejam na Bíblia também, aí nos esclarece isso também, que ali ele o chamou de Benjamim. O significado de Benoni aqui diz, significa filho da minha tristeza, mas Jacó o chama Benjamim. E no comentário aqui de Scofield, ele escreve, ou seja, filho da minha mão direita, Benjamim, quem era um filho da minha tristeza para sua mãe, mas ao mesmo tempo um filho da minha mão direita para seu pai. Se apresenta assim como um tipo de Cristo em dois sentidos. Como Benoni, Cristo é o varão de dores, cuja mãe foi trespassada por uma espada em sua alma, por amor dele. Como Benjamim, o chefe da tribo guerra, que estava fortemente ligada com Judá, a tribo real. Ele é o Cristo vitorioso. É digno de notar que Benjamim foi honrado de maneira muito especial entre os gentios. São tantas as diferentes facetas da personalidade e obra de Cristo que, para descrevê-las, é necessário ter muitos tipos. José é o tipo mais completo de Cristo. Benjamim o representa somente como varão de dores. Isaías 53, 3 ao 4. Quem reinará um dia sobre a terra. Vejam como esses dois nomes estão ligados ao poder de Deus, estão ligados a esse reino do Messias, estão ligados à vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora continua dizendo na página 14 aqui do terceiro Êxodo, mas ele ainda não veio em poder. Ele somente então estava em forma de uma criança. E então encontramos
E então encontramos que por fazer isto, José foi tirado do meio dos seus irmãos, as denominações, para que visse por si mesmo todos os seus irmãos na terra. E então veio uma coisa tão grande. Nós compreendemos que Israel, enquanto habitava em seu lugar de habitação e continuava reticências. Agora, isso é uma boa coisa, permanecer no lugar posicionalmente, isso é correto. Mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje posicionalmente sabem o que eles são pelo conceito intelectual da Bíblia, mas não há Espírito. Eles rejeitaram José e desenham uma estrela de Davi. O expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com ele. Um grupo de santos rodadores. Reticências. Não queremos ter nada a ver com ele. Eles o excomulgaram, o venderam ao mundo. O venderam ao mundo. Vejam, isso mesmo fez Judas Iscariote. O vendeu lá ao sumo pontífice, Caifás e todos eles. O venderam para o mundo, eles estavam fora do seu companheirismo. Agora, por fazer isso, eles foram tirados do lugar, levados para o Egito mais tarde. Agora, a história destes irmãos ciumentos é certamente uma grande comparação com o lado espiritual disso hoje. Todos estamos cientes disso. Que é puro ciúme, não puro, é o velho, sujo e imundo ciúme. Isso mesmo que os irmãos de José tinham lá, é o mesmo que tem ministros neste tempo final, contra do nosso José. É um ciúme velho, sujo e imundo ciúme. Quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando a si mesmo, e então rejeitar isso sem nenhum motivo. Puro reticências. Não puro, como eu disse, é ciúme imundo. Vejam. E o ciúme é o originador do ciúme. O originador do ciúme é o diabo. Agora, vejam, continua dizendo nessa mesma mensagem, um pouquinho mais adiante diz: e agora, vendo o conteúdo dessa bênção sacerdotal que nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde, bênção e proteção, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Já vimos como ele faz resplandecer o seu rosto. E no Monte Sinai vimos o rosto do Senhor resplandecendo. E apareceram Moisés e Elias. Quando os ministérios de Moisés e Elias forem vistos, manifestados no meio do cristianismo e depois no meio do judaísmo e consequentemente o ministério também de Jesus, o rosto de Deus estará resplandecendo. Essa é a forma para estar resplandecendo o rosto de Deus, olhando primeiro a sua igreja e depois olhando o seu povo Israel com amor e misericórdia. Recorde o que lemos ontem, que ele disse na página 35 deste livro das Eras, que diz, vamos ver por aqui, como na metade da página, um pouquinho mais abaixo, diz: com o inimigo derrotado, Jesus vem e se apresenta aos 144 mil. Aí desenha uma estrela de Davi. Tendo visto suas obras poderosas de salvação, chegaram a conhecer seu poder, mas também, vendo suas feridas e sabendo que eles tinham rejeitado até esse mesmo momento, lhes causa pranto na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos quando vieram diante de José na antiguidade. Se atemorizaram, pensando que seriam assassinados. Mas como disse José, não pese de ter me vendido. Está bem, Deus estava em tudo isso. Ele fez para a preservação de vida. Assim mesmo, Jesus falará palavras de paz e amor. Vejam. E aqui nosso irmão William está nos dizendo que depois ele olhará o povo hebreu Israel, olhando o povo hebreu Israel,
olhando seu povo Israel com amor e misericórdia. Continua dizendo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aí obtenha misericórdia ao resplandecer o rosto de Deus olhando o seu povo. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E põe o quê? E põe em ti paz. Porque Deus é quem dá a paz. Também ele diz, eu tirei a paz deste povo. Por causa dos pecados do povo, foi tirada a paz. Por causa do povo se aproximar de Deus com sinceridade de coração, vem a restauração para o povo e, consequentemente, vem a paz também como bênção para o povo. E como meta, a felicidade, porque sem paz não há felicidade. Agora na mensagem a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, pregado 12 de agosto de 2010 em São Luís Potosí, México, nos diz, por exemplo, a terceira etapa da qual tanto falou o reverendo William Branham, que vai ser realizada e que nos deu uma amostra através do reverendo William Branham e nos disse, vi a poderosa mão de Deus manifestada 5 vezes. Nos deu 5 exemplos e esses 5 exemplos são tipo e figura do que Deus vai fazer no meio da sua igreja noiva no último dia. E nos fala da ressurreição do peixinho, nos fala também da tempestade e nos fala também que esse poder terão as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Diz, para não ler toda essa parte aí, quando ele está falando dessas 5 manifestações, diz, é uma manifestação plena falando do poder sobre a natureza, o qual foi refletido, representado ali, hein? Nessa ocasião, quando o irmão Branham falou a palavra aí, essa tempestade se deteve. Diz, é uma manifestação plena de Deus representada nessas 5 ocasiões que o reverendo William Branham menciona, da poderosa mão do Senhor. O tumor no ovário da irmã Branham, a igreja está representada na irmã Branham, porque o mensageiro sempre representa Cristo em cada era. E a esposa, pois representa a igreja. Tão simples assim. Um problema de saúde, pois um problema espiritual que impedia para o cumprimento de uma promessa. A promessa de um filho que foi prometido ao reverendo William Branham e que ele o viu na Escritura, assim que disse, se eu chego a ter um filho, varão, colocarei por nome José. E então esse anjo disse que ia ter um filho e que chamasse José. O anjo, vejam, o mesmo que disse a Maria que colocasse por nome Jesus. Mas o tumor em 3 pontos. Aí a irmã Branham, é preciso ver bem aí o que aconteceu aí. Depois falamos disso. Não tem escrito para falar sobre isso, mas veja, mostra um problema de saúde aí tipificado, um problema espiritual. O problema de saúde veio porque fechou a porta e isso foi algo mal diante de Deus. E respeito ao mensageiro. Não importa que seja a esposa, que a esposa faça. Deus não passa despercebido. E isso representa o povo ou o grupo da sua era, fechando a porta a Cristo, fechando a porta ao que foi precursado que virá. Agora veja, se Deus também não tomou, ou seja, Deus levou em consideração o que Miriam, Maria e Arão fizeram contra Moisés, ao falar contra Moisés, que tinha tomado uma mulher cuxita, uma mulher de cor, etíope, e também dizendo que Deus também tinha falado por eles. Vejam, isso Deus não gostou. Não importa que tenham sido os irmãos de Moisés. E aqui também, mesmo que era a esposa do irmão Branham, também não, vejam, Deus não deixou passar. Assim que, se com familiares, Deus não deixa passar
a parte de falta de respeito para com o mensageiro também não deixará passar a nenhuma pessoa, seja quem for. Porque não é contra esse homem, é contra o Espírito Santo que está nesse homem. Continua dizendo, se o que um profeta, pela palavra de Deus, anuncia para o que há de acontecer não acontece, para o que há de acontecer não acontece, não fica vindicado, confirmado como que é um profeta de Deus. E se o que o reverendo William Branham falou e precursou disse que viria, se não se cumpre, então não fica confirmado como profeta. A última vindicação ou confirmação de que ele é o profeta precursor, é o cumprimento da vinda daquele que ele disse que viria depois dele. Essa é a confirmação final. Pode ter todas as demais confirmações, mas se não tem essa, faltou a mais importante, porque essa é a mais importante de um precursor é o que ele precursa. Se cumpre e o que ele precursou foi o maior. A vinda do Senhor. E esse é o maior mistério do céu e da terra. Isso está, busquem aí no livro das eras. Vamos buscar rapidinho. No livro das eras. Nesse na página 369, deve ser a 363 ou 365, diz, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João e ele escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Porque Jesus mesmo aparecerá e lhe escreve Elias e Moisés ao fim da era gentia. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Isso já tínhamos falado. Agora vejam. Aparecerá o fim da igreja gentia. Ao final da dispensação da graça é que apareceria Jesus. E ele escreve com Moisés e Elias. O ministério de Moisés e Elias. O cumprimento do 7º selo. E o reverendo William Branham, para os que desejarem receber, ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Com o Espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação lá na América do Norte. Agora continua dizendo, podem sentar. Era uma saudaçãozinha nada mais, já que estamos perto da atividade com todo o povo. Isso foi umas palavrinhas que ele deu ali. Continua dizendo agora, como vai ser o cumprimento dessa promessa? Muito simples. Como Deus disse através do precursor. Não é preciso buscar explicações que outra pessoa dê. Não é preciso buscar explicações que outra pessoa dê. Como ele disse, assim será. Como disse o irmão Branham, assim será. E disse que seria um segredo completo, o qual será revelado à igreja noiva. Agora, a vinda do Senhor está tipificada, representada no nascimento do filho do reverendo William Branham, José. Por isso, quando o anjo mostra o livro de José, mostra sobre José, e então o reverendo William Branham diz, José vem, vem José. Está dizendo a vinda do Senhor tipificada em José.
e a José. José é quem tem a bênção da primogenitura. Através de Efraim e Manassés. A bênção da primogenitura foi dada a José quando Jacó abençoou os filhos de José. E a bênção maior caiu sobre Efraim, que era o mais novo. E José disse a seu pai: Senhor meu, não assim. Meu pai, não assim. Os dois eram profetas. Dois eram profetas, vem? Quando há dois profetas ao mesmo tempo, há algumas vezes problemas, porque cada um quer dirigir as coisas. Agora vejam, há algo muito interessante, que não vemos, mesmo que José é o pai adotivo de Jesus, não era profeta. A ele na forma secundária, como diz o irmão Branham, que na parte dos sonhos, e os sonhos é preciso ver pela palavra se são corretos ou não. Agora vejam, nessa forma secundária foi que Deus lhe apareceu, o arcanjo Gabriel lhe apareceu, o Espírito Santo lhe aparece, mas vejam que é visto somente quando foi perdido entre eles e não encontravam e foram ao templo e ali o viram. E vocês sabem já o que ocorre ali? Agora vejam, já daí em diante, não vemos novamente José. Ou seja, aqui, no momento quando Jesus começou seu ministério, José não estava presente. Agora vejam como quando o irmão Branham partiu, José tinha uns 10 anos e quando começou o ministério José Branham, também não estava o irmão Branham presente. E vejam quando neste tempo se começou esse ministério em cheio, já ali em, vamos dizer, sob carpa, sem estar esse olho profético no meio do povo, e foi se apagando. Vejam, ele partiu em 30 de março de 2019, nosso irmão William Soto Santiago, e vemos que daí vai, já tinha vindo já se entrelaçando aí um ministério, e já se começa sob carpa por outubro, e vejam como já vai crescendo esse ministério, e se entra como numa quietude do mundo completo. Passou esse tempo como todo mundo se aquietou pelo que estava acontecendo a pandemia. Vejam, tudo isso, algo no programa divino estava representando, porque depois já a finais de 2021, começo de 2022, já se entra aí um ministério no meio da igreja, o qual veio crescendo mais e mais. E chegará a parte culminante, que é onde estarão sendo vistos os sinais e milagres físicos a nível internacional, mas primeiro estará ocorrendo o maior milagre, que é o revelar a palavra. Agora veja, ele não estava e não esteve presente nesse ministério, porque não pode haver dois profetas ao mesmo tempo. Agora vejam, nem meu pai esteve presente. Vejam, aí também há algo em 1900, em 1946, para que tenham esse dado também, aí, vamos ver,
Em 1946, em 1946 o irmão Branham tinha 37 anos quando lhe apareceu o anjo ali e meu pai, quando eu nasci, em 74, meu pai tinha 37 anos também. Assim que algo Deus também aí estava mostrando, porque vejam como as idade dos pais lá no tempo de Jacó, de Isaac, de Abraão marcam tempos os quais são muito importantes, e isso temos para nosso estudo, nossos estudos e tudo, e isso é um dado que muitos não sabiam, mas já agora sabem, ou seja, que vejam como corre paralelo em certas coisas no programa divino até as idades dos nossos pais, e mais quando são pais de profetas. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Vamos ver onde paramos aqui. Quando há dois profetas ao mesmo tempo, há algumas vezes algumas vezes podemos. Há algumas vezes problemas, porque cada um quer dirigir as coisas. Mas Jacó estava vigente ainda. E era seu pai. E era quem tinha a bênção da primogenitura. José não tinha. Era Jacó. Quem tinha que passá-la a um dos seus filhos. E a passou diretamente a um dos seus filhos através dos netos. Se José passasse, iria passar a Manassés. Como Isaac se desse consciente, daria a Esaú. Que significaria dava a Roma neste tempo. Vejam para lá o que teria ocorrido. Agora Deus estava vigiando tudo isso para que se cumprisse seu programa, o qual Deus estaria realizando neste tempo final para a restauração do reino do Messias. Porque a bênção da primogenitura, que está ligada ao reino de Deus na terra, estava lutando lá. Está lutando também por 2000 anos. Porque o que se quer é a bênção da primogenitura do reino de Deus na terra. E mais adiante diz, e depois, quando Cristo já termina seus dias na terra, 40 dias com seus discípulos, sobe ao céu com eles, e se cumpre o Salmo. Qual? 23 ou 24, Miguel? 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E perguntam, os que estão no céu, quem é este Rei da Glória? E os santos que vão com Cristo dizem, Jeová, o santo e valente, o Jeová, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, diz o irmão William. Esse era Cristo. Se diria Yeshua. Agora vejam em Shalom. A mensagem Shalom, que foi pregado em 19 de janeiro de 1964, nos diz na página 20, diz,
Assim que somente recorde, Deus tomou milhares de anos para cumprir suas promessas de um Salvador que viria. Deus tomou 4.000 anos para cumprir essa promessa. Mas Ele sabia, desde o princípio, exatamente quando ia acontecer. Ele sabia. Ninguém mais sabia. Ele apenas disse que aconteceria. E quando ocorreu, ele escreve aí 4.000 anos, e quando ocorreu, o povo estava em tão grande desilusão que nem sabiam como aceitar isso. Vejam, veio de uma maneira tão simples que nem sabiam como aceitá-lo. Se essa mesma coisa não se repetiu igual, sempre acontece assim, nunca falha, de nenhum lado, sempre. O que é que ele fez durante estes anos? Ele mostrou tipos da sua vinda. Ele mostrou em José. Se você estuda a vida de José, escreve José, aborrecido dos seus irmãos, amado de seu pai. Por quê? Porque ele era espiritual, porque ele via visões. Os demais não viam visões. Eles eram patriarcas, mas não viram visões, nem interpretaram sonhos. Mas eles estavam com ciúmes dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do buraco onde era para ter sido morto. Sentou-se à destra do faraó. E quando ele saía do trono, a trombeta soava. Inclinai o joelho. Vem, José. Escreve a trombeta. José e uma pedra angular e as eras. Exatamente igual que com Jesus. Está à destra de Deus. E quando ele deixar o trono, as trombetas soarão. E todo joelho se dobrará. E todos confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exato. Ele mostrou em tipos, como com Davi. Quando ele estava lá, um rei rejeitado, olhando para Jerusalém chorando. Quantas vezes quis eu te juntar como a galinha, junto seus pintinhos, mas tu não quiseste. Agora vejam também que na primeira vinda não estava a obra de reclamação, a obra de juntar, porque era a obra de redenção a que ele realizaria. Por todas as eras, ele mostrou em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido e a manifestação total do seu Messias prometido estaria em cena. E quando viesse a promessa completa, mesmo que ele tipificou dia após dia, ano após ano, ele tipificou. E quando chegou a realidade, eles não creram. Vejam, vem crendo que ia vir o Messias, vinham lendo nas Escrituras e no mesmo dia que estavam crucificando Jesus, diz o irmão Branco, que estavam cantando na sinagoga, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos, e estavam ali crucificando essa palavra que estava ali sendo vivificada, sendo cumprida. Ou seja, estavam vendo ali a letra, mas não estavam vendo na realidade de que lhe valeu ter a letra se quando se cumpriu não o aceitaram, não sabiam nem como recebê-lo. De nada vale ter a letra se depois quando vai se cumprir essas promessas não vão crer. É como se não estivessem lendo nem escutando nada. São como as lagartixas que entram por um lado e saem pelo outro lado. Por um ouvido e saem pelo outro ouvido que escutam. Ele fez a mesma coisa, tipificou e mostrou nas eras da igreja e tudo, até a hora em que estamos vivendo. E as pessoas estão em escuridão, parece que simplesmente não conseguem compreender. Que coisa tão triste. É triste ver. Há pessoas assim. Que creem nas promessas, mas quando Deus está cumprindo, então rejeitam, combatem. Não é mais do que ver o jovem aqui na rua, um indivíduo bem formado com seu cabelo, que faz cachos como as mulheres e faz de calça justa junto ao corpo, como um suéter longo caído e com sapatos roxos masculino. Oh, que coisa! Que coisa horrível chamar isso de homem. Correto.
Depois se vê uma mulher que deve ser delicada e amável e sai com calças de homem, um cigarro na boca e o cabelo bem curto. Que coisa! E dizer que é mulher. Jesus chamou Maria mulher. Estas não deveria nem dizer isso, só chamá-las de fêmeas. Note, e a hora, porque às vezes pessoas que alegam que são sinceras, mas uma escuridão as colocaram nisso. A Bíblia diz que seriam assim. Leiam Isaías 6 e verifiquem se não era para as mulheres fazerem isso nos últimos dias. Precisamente o que a Bíblia disse que seriam. É a palavra de Deus. Jeremias e vários outros falaram dessa hora em que agora estamos vivendo, porque viram o fim desde o princípio. Por isso vemos essas coisas e a escuridão sobre as pessoas. Passa a página 22. Sim, Deus demorou milhares de anos mostrando tipos e tudo mais, e por fim não o conheceram quando veio. Mesmo que ele tivesse sido tipificado em José e Davi, Elias e em todos aqueles, ele foi tipificado em todos eles. E ainda não conseguimos entender porque eles não viram. E ali estava, ali na Escritura, escreve José, Davi, Elias. Em Belém, da Judéia, ele nasceria. Encontramos nas Escrituras isso. Como era para ele nascer de uma virgem? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel. Por que o mataram? Porque ele se fez Deus. E ele era Deus. Seguro, eles mesmos o admitiram, disseram. Ele mesmo se faz Deus. Ora, ele é igual a Deus, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ora, ele era. A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, maravilhoso. Isso é o que ele era. Porque eles não entenderam isso? Com razão ele disse, deveriam esquadrinhar as Escrituras. Eles disseram, nós somos discípulos de Moisés. Disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós me conheceríeis. Moisés escreveu de mim, e eles não sabiam. E a hora está sobre as pessoas de novo, quando correrão aos seus credos e coisas, ao invés do amoroso Jesus, correto. Essas coisas grandes vêm e os estão levando cada vez mais e mais escuridão. E Deus está declarando isso na sua palavra, e por sinais e maravilhas nos céus e mostrando, contando coisas que acontecem precisamente a hora e ao minuto, o que aconteceria. E eles continuamente seguem pela mesma via. Parece que simplesmente não podem evitar. Pessoas boas, sim, Senhor, fazendo as mesmas coisas, a mesma coisa hoje, como fizeram lá. Nós somos criaturas do tempo. Deus é criatura da eternidade. Deus é a criatura da eternidade. Ele nunca começou e ele nunca terminará. Por que não se entrega você a ele? Olhe para cima e resplandeça com o regozijo da luz da palavra de Deus que está brilhando hoje em dia. E desenha uma pedra angular e as eras. Por que as pessoas não conseguem ver isso, amigos? Ora, escutem. Escuta, eu sou seu irmão, eu os amo. Não seria mais fácil para mim simplesmente tolerar e dizer para mim, bom, eu me comprometerei com isso ou me comprometerei com reticências? Sinal de pergunta. Mas é que eu não sou feito de tal material. Não, Senhor. Quando é a palavra, é a palavra. Deus nos ajude a tomarmos uma posição pelo que é verdade. Sim, Senhor. Seria bom, claro, uns receberiam mais tapinhas nas costas, mas o que eu farei em pé lá naquele dia, quando aqueles dedos ossudos apontarem para mim na face e disserem, você sabia melhor, mas falhaste em nos dizer. Não. Agora vejam. Por isso eu lhes digo, e melhor eu digo, para que depois não digam, falhaste em me dizer ou não me disseste nada. Não, foi dito. Todo este tempo. E todo o tempo que ele me disser que diga, estarei dizendo. Porque serei também chamado a contas, a prestar contas, e eu direi o que me foi dito que diga, que dissesse.
Eu serei como Paulo. Nunca deixei de vos declarar o conselho todo de Deus. O sangue de ninguém está sobre mim. Que isso corra por onde quiser. Isso é a verdade, Deus sabe. E ele respalda e diz que é verdade. Voltar-se ao quê, irmão Branham? Você seria um nécio, um insensato ao fazer tal coisa. Voltem a Cristo e Ele é a palavra. Voltem para Cristo. Diz uma pedra angular e as eras. Afaste-se dos credos. Voltem a reticências. Não me importa que você tenha começado o seu credo há 500 anos atrás ou que você apenas... Isso não quer dizer nada para Deus. Aqueles saduceus e fariseus começaram muito antes que você e foram condenados. Ou seja, não nos venha dizer, não, que eu desde 60 e pouco eu estou recebendo a mensagem. A eles não valeu de nada e vejam, e estão todos condenados. Agora veja, continua dizendo, aqui nosso irmão William, e assim, pois vejam como foi cumprida em Cristo essa promessa, e foi no meio do povo que estava sob o pacto correspondente àquele tempo, e as promessas para o novo pacto são cumpridas no meio do povo que está dentro do novo pacto. Agora, vem José. O reverendo William Branham clamando, viria fisicamente um filho que se chamaria José. E se torna tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Tão simples assim. Esse é o mistério e bênção grande que esse filho do irmão Branham tem, que é tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, há uma bênção grande para ele. Mas não nele se cumpre a segunda vinda de Cristo, mas que ele é somente o tipo e figura, como foi José, e como foram outras pessoas, como Davi, como Salomão, também, e assim por diante. Ali na mensagem, agora vejam primeiro aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, e num escrito, de um estudo bíblico, ele escreve: a vinda do Senhor Jesus Cristo foi refletida em personagens do Antigo Testamento da Bíblia, tais como José, filho de Jacó, Israel, Moisés, Davi, Salomão, João Batista, e depois chegou o Messias, Jesus o Cristo, ungido. E mais embaixo aí mesmo, escreve Mateus 13, de 1 ao 21 e 13, do 30 ao 43. E aí mesmo escreve: hoje temos o programa de Deus tipificado em estrelas, lua, sol, a boa semente, de trigo, o trigo e o joio, a figueira, as duas oliveiras, a videira e seus ramos. Vejam o que representou lá, e hoje diz que no programa divino temos tipificado em estrelas, a lua, o sol, tudo isso. E aí escreve certas escrituras também. Agora vamos um momentinho aqui a Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 27 embaixo, 28 diz: quando Deus diz algo, tem que acontecer. Porquanto falou por um profeta vindicado. Então isso é a palavra de Deus. A palavra vem somente aos profetas. Agora a palavra profeta significa um revelador da palavela divina escrita. É o mesmo significado que tem a palavra vidente, ou alguém que prediz. E o vidente, aquele que prediz, é divinamente vindicado. Porquanto o que vindicar chega a acontecer. A Bíblia diz: se houver um que for profeta ou espiritual, que falará a vocês e lhes dirá certas coisas que acontecerão, e se não acontecer, não ouçam. Porém, se acontecer, então eu estou com ele. Seria melhor vocês temerem, porque eu estou com ele. Essa é a vindicação. Aí, assim se sabe se é a verdade ou não. Se está falando, e aí escreve: o vidente tem que acontecer o que prediz. E embaixo escreve: profeta é igual, revelador da palavra escrita. Revelador da palavra escrita.
Assim se sabe se é a verdade ou não. Deus está falando de novo sua palavra ao seu povo por meio de pessoas. Deus unicamente fala por meio do homem. Por meio de quem? Por meio de quem? Do homem. Porque são seus embaixadores aqui na terra. Agora, no cumprimento da visão da carpa, vejam que a vindicação final de que esse é o enviado de Deus, trazendo a revelação, a fé de rapto, será quando começar a operar essas maravilhas e milagres internacionais, o qual é depois da palavra sendo revelada. Depois de revelar a palavra escrita. Ele disse, passo a página 28, ele disse em João capítulo 15, eu sou a videira e vós os ramos. A videira não produz o fruto a não ser os ramos. São elas que produzem o fruto da videira. E notem que sempre foi assim. Então, voltando a José, vemos que nenhum homem podia chegar diante do faraó sem que primeiro visse José. Ninguém pode chegar ao pai se não é pelo filho. E quando José saía do trono, eles trocavam trombetas, todo joelho se inclinava. José está vindo, glória. Algum dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando ele sair do trono do seu pai para vir. Toda pessoa dará testemunho de que ele é o Filho de Deus. Mas nesse momento já será demasiado tarde. Mas vale que você faça agora mesmo. E ele escreve ali, José é igual rei, leão. E aqui continua dizendo nosso irmão William, e agora temos também 3 pontos. E tudo isso tem que se cumprir no meio da igreja. Cristo vindo à sua igreja, pois é sua igreja a que tem a promessa da sua vinda para o último dia. E esse mistério será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem que ser aberto ao mundo inteiro, mas à sua igreja, porque Cristo vem pela sua igreja. José é igual rei, leão. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação sobre este tema lá a Barcelona, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim. E a todos que estão escutando através do satélite Amazonas ou da internet. E quero ler para vocês esta bênção da qual esteve nos falando nosso irmão William ali, que foi da mensagem, a bênção sacerdotal, porque há uma bênção grande, a qual, no meio da igreja, Deus está resplandecendo e dando misericórdia aos escolhidos de Deus por última vez. E depois será resplandecido Israel, 144.000, depois o povo hebreu, e também estarão recebendo a misericórdia. E nos diz em Números, capítulo 6, desejo que nos coloquemos em pé. Por favor. E você, se não pode, pois, tenha uns minutos para escutar estas palavras que o Deus Criador dos céus e da terra disse a Moisés que falasse ao povo, e a forma para abençoá-los. Números capítulo 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão e a seus filhos, assim abençoareis, e ele escreve Arão, Cristo e seus filhos, a igreja.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sejam abençoados, Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, e que em breve sejam transformados, e que em breve sejam raptados, e que em breve sejamos na ceia das bodas do Cordeiro. Sejam abençoados com a fé de rapto. Sejam abençoados com o sétimo selo, resplandecendo neste tempo final em cada um de vocês, em vossos corações, e estejamos assim nos preparando para receber a grande visita angelical, quando estarão novamente conosco, e assim depois de 30 a 40 dias, irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Sejam benditos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, primogênitos de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E que em breve o povo hebreu, os 144 mil, sejam também resplandecidos e sejam abençoados com o sétimo selo, resplandecendo eles com os ministérios de Moisés e de Elias. Deus abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos, e já estaremos nos vendo amanhã na atividade de amanhã. Que Deus os abençoe grandemente, e conosco novamente o missionário Miguel Bermudes Marim. José é igual. Rei, Leão. Esse foi nosso tema para essa conversa nessa ocasião de hoje, sábado 24 de junho deste ano 2023. José é igual. Rei, Leão. Deus abençoe.